no Imperial College em Londres. Dr. Renato, Vossa Senhoria disporá de 20 minutos, com tempo prorrogável por mais 5. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, tudo bem? É um prazer compartilhar um pouquinho da atualização científica em neurociência e jogos científicos. Agradeço ao deputado Antônio de Paula, doutor Wellington, doutor Holanda, muito obrigado por compartilhar a mesa comigo. E, como de praxe, eu vou trazer dados científicos que corroboram com as evidências científicas e nada tem a ver com a minha opinião. Então, deixo bem claro que nós iremos trazer o que a ciência vem apontando. Então, quando a gente fala de neurociências, a gente tem que trazer, talvez, mais algumas perguntas do que respostas. Esse é o estado da arte da ciência, a gente não tem nenhum compromisso com dogmas, então, hoje eu vou tentar levantar quais seriam as alterações cerebrais que podemos esperar do treino cognitivo por jogos. Então, quem está jogando está fazendo um treino cognitivo, a habituação faz, sim, uma modulação do cérebro. Perguntar se os jogos podem modificar o cérebro de forma duradoura. Então, se esse efeito ele é realmente momentâneo, ou que a gente chama de efeito pós-treino, ou do inglês long-term effect. E que tipos de benefícios e malefícios podemos esperar do treino cognitivo com jogos violentos. Então, nós também temos benefícios, e eu iria apontar. Então, esse artigo de 2002 da Science, ele é mais ou menos a época que começou a se discutir a utilização de jogos e de jogos violentos e como eles interfeririam na neuroplasticidade ou como o cérebro se comporta. E nós somos biônicos, nós nos adaptamos facilmente às tecnologias. O nosso cérebro é altamente plástico para essa nova forma de ter outros recursos que não são biológicos para nos ajudar. Hoje já foi mencionado o uso do smartphone, do relógio que te informa. No futuro teremos óculos que nos dirão o que está acontecendo de maneira automática e certamente nosso cérebro se adaptará. Nós teremos que esperar um tempo para saber quais são os prejuízos e benefícios dessa adaptação. Então, somos biônicos. E, então, esse ambiente ilusório do game, a ideia é fazer com que esses estímulos sensoriais simulem a realidade. Quanto melhor é o jogo, mais próximo à realidade ele é. E, como a gente está falando de uma prática que tem interesse financeiro, mais consumidor vai comprar esse jogo se ele simular realmente um ambiente virtual compatível com o mundo real. Então, uma das dúvidas é se isso funciona, né? Você consegue clicar aí no... Então, esse é um jogo de morte e sobrevida. Então, a jogadora está jogando aqui com a realidade virtual e ela está realmente acreditando, porque o cérebro dela ama se enganar, que ela está vivendo no mundo real. Ela está na sala de casa com todos os efeitos neuroprotetores, aumento de adrenalina, aumento de corticoide, aumento da emoção. Desculpa a interrupção, doutor Renato, porque a frase, o cérebro dela ama se enganar. Então, o nosso cérebro ele não tem a noção do que é real e verdadeiro. Então, a gente pode viver uma emoção que hoje nós temos ela talvez por 90 segundos, uma grande raiva que você tem, não vai passar de 90 segundos esse estímulo. Se você sentir essa raiva de novo, não é mais a raiva que você sentiu. Na verdade, você está revivenciando esse estímulo e criando novas estradas no cérebro para essa realidade voltar como a realidade anterior.
Então, isso não é um problema de ser humano ou de quem é viciado ou não tem vínculo. Isso é um problema de quem tem cérebro. Nós estamos, a todo momento, tendo sugestões. O senhor não pode crer que a gente tem todas as verdades, mas a gente tem suposições o tempo todo. Na maturidade, a gente sabe que essa suposição pode estar errada e nós preferimos a realidade. Mas, como entretenimento, o cérebro ele cai muito fácil no que é virtual e do que não é real. E essa maturidade cerebral se dá desde o nascimento. Esse vídeo mostra neurônios migrando de uma região basal do cérebro para a periferia, para o córtex. Essa imagem ela é importante para mostrar que o adolescente, principalmente a criança, na fase dos 9 aos 12 anos, ainda tem esse córtex sendo amadurecido pelo próprio cérebro, e a informação que for impressa, o engrama que for criado nessa idade, possivelmente refletirá na idade adulta. Se ele viu violência nessa idade, provavelmente ele vai conviver com violência na idade adulta. Se ele viu vício nessa idade, possivelmente ele vai conviver com comportamentos de risco e de vício na idade adulta. Então, talvez essa idade seja a idade que essa criança mereça maior proteção. E entender o cérebro é um fascínio, talvez seja a área do conhecimento que menos se sabe, apesar de ser a área que mais se estuda. Então, esse fascínio hoje ele é corroborado por várias universidades. Eu sou da Federal do Rio de Janeiro, e lá a gente tenta entender também como que essas estruturas se comunicam, como se dá essa comunicação. Vários paradigmas já caíram. Hoje a gente sabe que essa conexão das várias regiões do cérebro são responsáveis pelo nosso comportamento. Isso se dá através das experiências que vivemos, e conforme as experiências elas vão ficando armazenadas no cérebro, isso provavelmente se transformará numa emoção, provavelmente se transformará num sentimento e possivelmente num comportamento. E a dúvida de hoje é: será que a emoção e o sentimento gerado pelos jogos influencia no comportamento? Esse é o tema de vários pesquisadores. Então, esse gráfico mostra o período crítico de aprendizagem de um jovem até 15 anos. Então, quando ele abre os olhos no início, ele já começa a entender os sentidos, o tato, o paladar, a visão. Depois, lá para os 5 a 10 anos, ele começa a fazer uma linguagem motora. Então, é muito importante que esse jovem saia da sua rotina para aprender novas habilidades. E depois ele tem a função executiva, que é ficar bom naquilo. E, novamente, essa é uma idade que esse jovem está amadurecendo fisicamente, mas tudo isso está representando o amadurecimento do cérebro. É o cérebro que está dizendo para o resto do corpo o que ele deve fazer. É um casamento muito perfeito entre cérebro e corpo. Quem é casado pode chamar o corpo do homem e o cérebro da mulher, né? É ele que manda. Então, as experiências com jogos modificam de forma duradoura o cérebro? Será? Então, nós temos dois lados da moeda. Eu não tenho nenhuma vontade de defender nenhum lado nem o outro, temos que olhar para os dois lados. Então, um dos lados dessa moeda pergunta: será que esses jogos são inócuos ou fazem mal? Como devemos lidar? Principalmente os educadores, estamos numa comissão de educação. E para o bem ou para o mal, existem pessoas mais suscetíveis a esses jogos? Então, aqui eu tenho exemplos de 2 jogos, um talvez com um efeito violento, de agressividade, tendendo ao 0, e o outro, Call of Duty, que é um jogo extremamente violento. Então, esses são os 2 lados da moeda. Então, um dos lados da moeda foi publicado numa revista chamada PNAS, que é uma das grandes revistas que publica o estado da arte na ciência, e ele mostra que videogames de ação, inclusive videogames violentos, melhora o reconhecimento visual,
a acuidade visual de adolescentes, jovens, melhora após o uso desses jogos. Então, é um jogo multimodal, então ele tem ali diversas sensações, diversos estímulos, e esses diversos estímulos melhoram com o jogo. Além disso, eu, na prática clínica, eu sou fisioterapeuta, eu uso jogos para estimular meus pacientes após uma lesão ortopédica ou lesão neurológica. Por exemplo, o uso de videogames, como o Wii. Além disso, diversas pessoas podem utilizar o videogame. O videogame torna acessível e seguro a modificação desse cérebro. Então, pessoas que têm medo de aranha, por exemplo, pode experimentar o convívio com o seu medo num ambiente seguro, ou até mesmo durante uma cirurgia, se você colocar esse paciente, uma cirurgia pós-queimadura, para ver um ambiente frio, o cérebro se engana tão fácil que ele acredita que está num ambiente frio e a sensação da queimadura fica menor, e a cirurgia pode depender de menos anestésicos. Então, existem vários fatores positivos para o uso do videogame. E os dados positivos é que eles reforçam as conexões das células cerebrais, essa plasticidade cerebral aumenta, a melhora da memória, estimula a atenção e concentração e favorece o aprendizado, inclusive os jogos que têm característica de agressividade e cenas de violência. Também melhora a visão periférica, a coordenação motora. Então, lembrando que a gente tem o Exergames, jogos que hoje o jogador tem que se mexer para interagir com o boneco. Desempenho social, criatividade, resolução de problemas. Para passar de fase, você tem que ter um mínimo de planejamento. E melhora também o pensamento lógico. O outro lado da moeda. Então, esse estudo foi feito na Tailândia, talvez seja um dos mais citados sobre efeito dos jogos de videogame, melhor dizendo, em Singapura, e foi mais de 30 mil crianças, foram 3 anos de estudo, de 8 a 17 anos, a maioria do sexo masculino. É bom deixar bem claro que o sexo feminino vem aumentando cada vez mais o uso de jogos violentos. E o dado recente mostra que há uma conotação sexual para isso. Parece que as meninas, quando escolhem jogar videogame, elas estão escolhendo para parecer um pouco mais atraente para os meninos. E não foi visto a mesma coisa para os meninos. E o que foi visto, no outro lado da moeda, é que você tem uma onda de violência quando se começa a jogar, independente do sexo e da idade. Essa onda de agressão medida por testes cognitivos e comportamentais, ela aumenta, e aumenta muito, até comportamentos agressivos, conforme se continua a prática do jogo. Então, esses comportamentos agressivos são, por exemplo, após um jogo de videogame violento, você tem o direito de punir um colega com um castigo. Se você não joga um game violento, os dados apontam que a punição é mínima. Se você joga um game violento, a punição para um colega ela chega ao máximo. Obviamente que essa punição não existe, mas porque há um engano no experimento, ninguém vai punir ninguém eticamente, isso é proibido, mas quem está aplicando a punição acredita que há um castigo, que há um choque, que alguém pode estar sendo violentado, e ainda assim o faz. Isso a gente chama, como foi bem dito pelos doutores, de dessensibilização da violência, pós-jogo. Outro artigo, agora uma meta-análise que pegou 24 artigos e retirou o viés de artigos que não têm uma boa metodologia. Então, nem tudo que é publicado é bom. Isso vale tanto para a mídia não científica como para a científica. Então, a gente retirou o que não seria
um bom artigo, um artigo com critérios e bem avaliado pelos pares, e selecionou-se os 24 melhores artigos. E o estudo diz que, sim, você tem aumento da agressão, diminuição do helping, que é a empatia, você ver alguém ferido, podendo ajudar, real ou virtualmente, essa empatia é menor. Aumento da cognição agressiva, do pensamento agressivo, da vontade de vingança. Os efeitos agressivos, então, se você precisa, depois de um jogo desse, descarregar a raiva ou coisa parecida, você consegue mensurar tanto a violência sobre um saco de pancada, por exemplo, ou os efeitos físicos, como a sístole, ou a diástole atrial, a pressão arterial, efeitos realmente fisiológicos podem ser mensurados, como se ele estivesse realmente num estado de luta ou fuga. E o aumento também da expectativa, ou do estado de expectativa, que é um estado de alerta que serve para a gente. Já foi dito que o cortisol e a dopamina são neurotransmissores importantes para o alerta, mas estar em alerta o tempo todo é como viver num país em estado de guerra. Em estado de guerra, apenas quem precisa guerrear é alimentado, que, nesse caso, é o cérebro e os principais músculos. Então, em estado de guerra, você não precisa do seu intestino, então você esvazia o que está cheio, as pupilas dilatam, o coração bate demais, e isso gera o que a gente chama de uma excitotoxicidade, excesso de estímulos cerebrais, porque foi visto que esse efeito ele perdura até mesmo pós-jogo. Outro estudo importante mostra que esses mesmos efeitos de diminuição da empatia, diminuição da sociabilidade, aumento da agressividade, aumento do estado de sociopatia, também é favorecido por uso de jogos violentos e também por cenas violentas. É bom deixar bem claro que esse nunca poderá ser o único fator que gera um comportamento violento. A sociedade, aquela meta-análise do PNAS, foi uma meta-análise multicêntrica, vários países foram investigados, e os países que dão acolhida ao comportamento violento, que estimulam a competitividade violenta, nesses países a resposta à agressividade é maior. E, dentre esses países, está o Brasil. E países onde a violência não é estimulada, onde a sociabilidade ela é o ambiente de paz, é um ambiente de diálogo, é um ambiente de vínculo, é o que comanda a sociedade, o estado de violência foi menor. Então, o que os dados mostram, em resumo, é que você tem características pessoais, como a doutora falou, situações que podem levar a um viés que faz com que você tenha o efeito do jogo, a cognição alterada e o estado de alerta alterado. Isso vai fazer com que você tome decisões que podem não ser as melhores, porque você está com esse estado de alerta ativado, está no estado de fuga ou luta, você acredita que alguém pode estar querendo tirar a sua vida por causa do jogo, mas, na verdade, é apenas um ambiente virtual, e você pode ter um comportamento violento fora do jogo por causa disso. Então, outro dado interessante, que os artigos não trazem diretamente, mas, como jogador, eu percebo, e diversos colegas entram em contato relatando isso, é que, com a evolução da tecnologia, não só há uma maior interação desses jovens e adultos que jogam, como essa interação passou a ser desregrada. Então, hoje, o bullying virtual é muito comum. O brasileiro, quando interage, ele pode estar jogando com 10 outras pessoas do mundo. Quando ele entra logado como brasileiro, ele já tem um rótulo de ser desonesto. Ele vai fazer algum burlar durante o jogo.
e ele já sofre um racismo. Independente de saber quem está jogando do outro lado, pessoas de outros países chamam os jogadores brasileiros de macaco, de mulher, com as ofensas mais pejorativas possíveis. Então, hoje, se você acreditasse que quem está ouvindo isso é realmente um jovem de 18 anos, a gente poderia até achar ruim. Mas vira péssimo quando, na maioria das vezes, a gente vive em sociedades, principalmente no Brasil, de pais ausentes, onde ele pede o teu cartão para comprar um game, ele se loga com o teu cartão, que é um cartão de adulto, e compra um jogo de 18 anos, ele tem 10 e 12. E ele está ouvindo coisas como: hoje eu me droguei o dia inteiro e estou jogando drogado. Isso para não falar coisas que podem ser ainda piores, porque estão protegidos por esse ambiente da invisibilidade. Então, o alerta, se a gente pode dar algum alerta no final dessa minha apresentação, é que esse é um problema não de vício, e sim de falta de vínculos. O vício está diretamente relacionado no game ou nas drogas pela ausência de vínculos. Quanto maior o vínculo escolar, familiar, social, menos esse jovem precisará estar num ambiente virtual inóspito. Então, isso aqui é como o cérebro funciona. O córtex frontal, como foi dito, é a área de planejamento. Essa região aqui do cingulado anterior é onde os jogadores mais podem apresentar problemas. Essa região do cingulado, junto com uma região que a gente chama de núcleos da base, é quem faz todo o planejamento de onde você está. Você mesmo não pensando muito bem onde você está, se você quiser pensar para onde você vai, esses núcleos da base já planejam para você. E já foi visto que há uma não funcionabilidade dessas regiões após exposição de games e principalmente de jogos violentos. Para fazer um tema mais profundo e que demandaria muito tempo curto, as conclusões gerais aqui: videogames de ação têm efeitos positivos sobre a atenção e aprendizagem, esse é um lado da moeda, mas seu conteúdo frequentemente violento provoca malefícios, sim, redução da empatia, cognição agressiva, comportamento agressivo. Isso não é uma opinião, isso é um dado científico. A prática de jogos violentos pode alterar os sistemas cerebrais, menos sociabilidade, o helping, ajudar o outro, menos empatia, mais pensamentos agressivos, mais sentimentos de raiva, mais hostilidade, mais gatilhos fisiológicos, aumento da pressão arterial, aumento do estresse, desensibilização para a exposição à violência. Então, como eu disse, países que não apoiam isto, não têm a violência como cultura, esse efeito é menor. O comportamento humano ele é multifacetado, seria injusto colocar no videogame a culpa de uma agressão final ou uma violência final. Certamente, somos multimodais, então os vários modos da sociedade precisam contribuir para a estabilidade emocional desse jovem, para que ele entenda suas emoções, sentimentos e altere o seu comportamento. Mas os jogos, sim, é uma valência que deve ser estudada. E as sugestões: regular a comercialização dos videojogos violentos, isso já acontece. O que a gente tem que entender é que se a gente pode ter mais acesso, talvez, ao chat, os pais serem incentivados a não deixar que esses filhos tenham uma liberdade não vigiada. Por exemplo, na hora do jogo, estimular que esse áudio esteja em viva voz, para você ouvir o que esse jovem está ouvindo. Estimular a produção de videojogos de ação não violentos, porque esses são os benefícios reais que a gente pode trazer para a sociedade. E muito obrigado. Quando eu falo de razão e emoção, eu gosto de fazer a analogia que nós temos um cérebro pensante e um cérebro sensível. Esse cérebro sensível geralmente é mais poderoso porque evolutivamente ele tem trabalhado há mais tempo do que o cérebro pensante. Então,
Quando esse meu cérebro sensível faz um cálculo aonde o que ele perderá usando drogas, ou o que ele perderá tendo um comportamento violento, ou o que ele perderá se isolando no videogame é menor do que ele tem com um vínculo, ele geralmente optará pelo vício, pelo isolamento ou pela agressão. Eu costumo brincar que eu deixei de fazer muita coisa errada na minha adolescência porque eu ficava imaginando o que meu pai iria pensar se descobrisse. Então, o meu vínculo familiar impediu que eu corresse alguns riscos. Infelizmente, com pais ausentes, esse vínculo é cada vez menor. E adolescentes, já que nós estamos aqui focados nesse período, né, importante da vida, por terem poucos vínculos, buscam vínculos com pessoas que eles simplesmente desconhecem, que são os seus parceiros de jogos. Eu venho falar dos parceiros de jogos porque os jogos hoje não são mais apenas jogos, a violência não está apenas no comportamento agressivo de matar ou sobreviver do jogo, mas também na interação irrestrita com pessoas de diferentes idades, diferentes índoles, diferentes comportamentos com esses jovens e adolescentes durante os jogos de interação online, que são muito mais apelativos no quesito emocional e são os jogos mais procurados hoje por esses jovens e adolescentes. Uma outra pergunta de internauta é para o espero que um dia tenha, vou fazer com o meu bico mesmo. A última rodada, cada um terá 5 minutos para a sua exposição final. Vamos inverter, então, começando pelo doutor Renato. Deputado Antônio de Paula, doutor Wellington, doutora Rafaela, os internautas e os... Doutor Washington, perdão, e os demais presentes, muito obrigado por esse convite. Nós estamos realmente lidando com um problema atual, então isso requer conversas atuais e paradigmáticas, e respondendo o que o colega perguntou sobre o que o Estado poderia fazer, eu volto a lembrar sobre os vínculos, que o Estado não tente, novamente, ter uma influência moral nas famílias, mas tenha mais serviço, que ele entenda que escolas funcionando melhor, que casas com comportamento menos abusivo, que pais com comunicação não violenta, que famílias onde haja recurso para que elas se mantenham, serão famílias com maior vínculo e, consequentemente, maior proteção. Os mais vulneráveis continuam sendo os mais pobres. Infelizmente, é exceção num Estado que não oferece nenhum recurso e onde a violência é o normal, é o ethos, alguém não sair violento. Então, que esse Estado nosso deixe de ser menos violento para que a gente transforme, não mais em exceção, mas no normal, a formação de jovens que não tenham comportamentos violentos. Novamente, eu reforço a ideia do vínculo, reforço a ideia dos pais conversarem sobre os problemas, oferecer ao viciado em jogos, que é uma minoria. Nós temos mais de 2/3 dos jovens jogando videogame e não temos o mesmo número, nem perto disso, de comportamento violento. Então, a inteligência desse debate está demonstrando que nós não estamos escolhendo a cereja. Esse é um bolo com muitas cerejas, temos muitos problemas que levam à violência e a gamificação violenta é um deles. E, como diz um livro que eu muito respeito, a Bíblia Sagrada,
um ao outro que se ajude e diga esforça-te, porque é possível, com mais vínculo, com mais humanidade, com mais apoio e com menos restrição e menos punição, a gente transformar comportamentos que podem ser violentos em, novamente, comportamentos adequados à sociedade. Muito obrigado. Agradecemos a participação nesse debate sobre jogos eletrônicos.